todos, meu nome é Flávio Rocha, sou assessor de comunicação e hoje nós vamos seguir com o programa Unimed Você, falando com a doutora Denise Costa Salles, ela que é médica otorrinolaringologista. Lembrando que essa e outras entrevistas você pode acompanhar no canal da Unimed, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn e também no Instagram e, claro, no site da Unimed Lençóis Paulista, www.unimedlp.coop.br. Doutora Denise, prazer ter a senhora por aqui e vamos conversar um pouquinho, né? Vamos sim, Flávio. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Ótimo. Doutora, a gente sempre, as primeiras perguntas no nosso bate-papo, a gente abre para que o médico possa falar um pouquinho sobre a sua formação, aonde foi a graduação, a especialização, um pouquinho aí da sua vida acadêmica. Eu saí de Lençóis muito nova, eu fui estudar fora, eu tinha 17 anos e fui fazer cursinho em Ribeirão Preto e me apaixonei pela cidade. Estudei lá no cursinho e aí já entrei na USP lá em Ribeirão, né, na USP de Ribeirão Preto, e fiz a minha graduação do ano de 2001 até 2006. Me formei médica, prestei a residência para otorrino. Entrei na residência lá, mas optei por trancar a faculdade, trancar a residência, na verdade. Fui servir o Exército como médica, né, como tenente médica. Fiz um ano de Exército, já com a vaga garantida, né, como otorrino. Voltei para a USP de Ribeirão em 2008 para iniciar a residência. Fiz a residência de otorrino lá 2008, 2009, 2010. Finalizei no início de 2011 e já emendei um doutorado lá também, né, na USP também. Um doutorado em otorrinolaringologia e com ênfase em medicina do sono. Então, aí eu cursei o doutorado, e foi um projeto já de doutorado direto, então não cursei o mestrado, já fui automaticamente para doutorado, e cursei o doutorado daí de 2011 até 2015, quando eu me confundi nas datas. Tá. Então, eu entrei no doutorado em 2011, em janeiro de 2011, e aí defendi o doutorado em maio de 2015, esse doutorado que foi com ênfase em medicina do sono, mas em otorrinolaringologia. Perfeito, doutora. E a gente começa o nosso bate-papo perguntando, o médico otorrino, quando a gente deve procurar um otorrinolaringologista? É um nomão, né? Sim, bem comprido. Bem comprido. Basicamente, ele descreve todas as funções nossas, né? Então, é um médico que cuida de problemas relacionados de faringe, né? Laringe, de ouvido e de nariz, né? Rino de nariz, ouvido e laringe de cavidade oral. Então, qualquer problema relacionado com o ouvido, com o nariz e com a faringe, o médico otorrino, ele cuida. Perfeito. Doutora, então vamos começar falando pelo ouvido. Vamos lá. O processo de audição, como que ele acontece? É um processo bem interessante. Na verdade, a gente tem ondas sonoras, né, que são vibrações que são transmitidas através do ar e que elas precisam ser transformadas num estímulo para o nosso cérebro poder escutar. E aí esse processo ele acontece da seguinte maneira. Então tem a vibração, o som chega na nossa orelha, né, na orelha externa, então na parte externa da orelha, entra lá dentro pela cavidade, né, pelo conduto auditivo. Ele vibra a membrana timpânica, que é uma pelinha que a gente tem, a gente conhece mais por tímpano. Então esse tímpano ele vibra e grudadinho com o tímpano a gente tem 3 ossículos que se chamam martelo, bigorna e estribo. Esses ossículos, com essa vibração, eles se movimentam e chegam na orelha interna. A orelha interna é onde está o nervo de audição. E eles, pelo esse movimento, eles transformam aquela onda de vibração em uma onda elétrica. Então, um estímulo elétrico que passa, né, através do nervo auditivo e chega no nosso cérebro como uma informação elétrica de audição. Então, os ossículos eles fazem esse processo de transformação de uma energia mecânica
para uma energia sonora, uma energia elétrica. É um processo tão natural para nós, né? A gente não imagina que tem tanto trabalho assim do nosso corpo. Doutora, uma das doenças que são muito comuns, principalmente em crianças e no ouvido, a otite. O que é a otite? Qual o mal que ela traz para o corpo, principalmente das crianças? Assim, a otite é um termo, falar otite é um termo genérico, né? A gente pode estar falando de infecção, a gente pode estar falando de inflamação e a gente pode estar falando de doenças próprias relacionadas com o ouvido, mas que não são nem inflamatórias e nem infecciosas, né? Então, a gente tem várias divisões da otite. Mas a otite que é mais comum na criança, sem sombra de dúvida, são dois tipos. Uma delas é a otite externa infecciosa, que é muito frequente depois de nadar, entrar em piscina, né? Que fica aquele restinho de líquido lá dentro e esse líquido ele não consegue secar a tempo, as bactérias acabam proliferando e gera uma infecção na pele da orelha. Geralmente o paciente, as crianças sentem o ouvido mais entupido, uma coceira e uma leve dor. E aí a gente olha e externamente tem essa infecção. E a segunda infecção, que é super frequente na infância, seria a otite média, que daí está muito mais relacionada com quadros respiratórios. Então, um resfriado, uma sinusite, no qual a bactéria que está na cavidade nasal, ela migra por uma estrutura que a gente chama de tuba auditiva, que conecta o fundo da narina com o início da orelha, né, da caixa timpânica, que é o ossinho que fica dentro da orelha, né? E essas bactérias elas sobem junto com secreção e acabam gerando a otite média. Então, são as duas infecções mais frequentes que a gente tem na criança. A gente tem outras infecções que são as otites não infecciosas, então por eczema, por alergia, que a gente tem na pele da orelha, e a gente tem as otites relacionadas com tumores que são gerados dentro do osso da orelha e que se chamam colisteatoma. Então, aí são as otites colisteatomatosas. Então, aí são mais específicas e rara em criança. Tanto o eczema, né, a otite eczematosa, quanto a colisteatomatose, elas são bem raras na criança. Ela tem importância na criança, a otite, por quê? Porque é uma infecção com muita clínica, é uma entidade, né, com muita clínica. Então, a criança tem muita dor, em alguns casos vai ter febre, vai ter bastante desconforto. Então, geralmente, faz com que procure o otorrino ou o pediatra, porque gera muito desconforto e necessita de tratamento. Então, acho que a importância seria essa. Perfeito. E, doutora, essas otites mais comuns, seja essa pela aguinha da piscina que ficou no ouvido, ou essa do resfriado que foi pelo canal e acabou uma bactéria, né, chegando até o ouvido. Se não tratadas, elas podem evoluir para quadros piores e até a surdez da criança? Sim. A gente está falando de situações extremas, né? Raramente o paciente consegue chegar nessa situação, porque, como eu expliquei, ela leva muita clínica, muito sintoma. Então, é difícil um paciente tolerar uma otite sem buscar tratamento, porque realmente dá febre, dá dor, dá um desconforto bem grande. Mas, no caso de uma otite não tratada, sim, ela pode levar várias sequelas, pode perfurar o tímpano, pode começar a drenar essa secreção para o meio externo, né? Então, começa a vazar secreção purulenta ou até sangue pela parte externa da orelha. Essa perfuração, que no início tem o intuito só de drenar essa secreção, ela pode permanecer, e ela permanecendo, você perdeu aquele mecanismo de vibração, porque aí o som vai entrar direto para o ossículo, ele não vai vibrar a membrana. Então, o processo de audição, consequentemente, ele vai ficar prejudicado. E aí o outro extremo disso, que aí a gente está falando de uma situação bem grave, é essa secreção de dentro da orelha, como a orelha está muito próxima, né, do nervo de audição e do cérebro, essa secreção, né, esse pus, essa infecção, ela passar da orelha média para a orelha interna e dali para o cérebro, gerando infecções do nervo e, inclusive, abscesso e meningite, acometendo o sistema nervoso central, então o cérebro e as meninges. Então, sim, a otite pode, quando não tratada adequadamente, levar a consequências bem severas.
Então, aí vale um lembrete para os pais, né? Sempre ficar muito atento sim. quando os filhos reclamam, não é verdade? Sim. Sempre é aquilo, procurar um especialista, Dor de procurar... ouvido tem que procurar, porque realmente vai evoluir com piora. Perfeito. Geralmente, essa piora é à noite. Verdade. Porque a gente não tem uma explicação muito lógica para isso, mas o ouvido dói mais à noite. Isso é fato. Ah, entendi. Realmente, crianças, né? Eu tenho meus filhos, sempre a gente teve o problema, principalmente logo no começo da infância, tem muito isso. E conversando com o pessoal aqui no centro médico, problema de dor de ouvido noturno é mega comum. E, doutora, falando um pouquinho agora sobre as crianças, os recém-nascidos. Logo na maternidade existem diversos exames, né? Tem exame do pezinho, que é feito alguns dias depois, no posto de saúde. Tem exame do olhinho. Existe algum exame realizado no ouvido para detectar se a criança tem algum problema, nasceu com alguma dificuldade? Sim, sim. A gente tem o teste da orelhinha, né? Que atualmente é lei, né? Todos os recém-nascidos, nascidos no Brasil, são obrigados a receberem o teste da orelhinha, pelo menos acredito que até o 5º dia de vida. Porém, geralmente é feito na maternidade, a gente já faz esse teste na maternidade. Caso a gente não tenha a resposta esperada na maternidade, é marcado um reteste para até 10 dias. É um teste super importante porque ele já vai diagnosticar, né, diferenciar precocemente aquela criança que tem perda auditiva severa. E hoje a gente tem recurso, né, para tratar. Antigamente a gente tinha, né, os surdos mudos, então não se fazia diagnóstico. Quando ia perceber que aquela criança não escutava, já tinha comprometimento de fala e de linguagem, inclusive, né? Agora já não. Com o teste da orelhinha, a gente faz diagnóstico precoce dessas perdas. Quando falhou na maternidade, vai para o reteste em consultório, falhou no reteste, a gente já entra em protocolo de possibilidade de surdez, já faz exames mais específicos, que aí seria o exame que a gente chama de Bera, que avalia especificamente o nervo auditivo e o cérebro, né, para ver como é que está essa audição em toda essa via. E caso o paciente tenha alguma deficiência realmente comprovada, aos 6 meses de vida ele já está com o aparelho de audição e muito provavelmente no primeiro ano de vida ele já vai fazer a cirurgia do implante coclear ou de outros implantes que a gente tem, dependendo do problema, né? O implante coclear é o mais frequente, mas para tornar aquela criança um normo-ouvinte. Então, hoje em dia, é inadmissível a gente pegar uma criança a partir de 1 ano que não esteja desenvolvendo fala, linguagem adequadamente por problemas auditivos. Então, a gente tem todos os recursos disponíveis para que isso não aconteça mais. Então, o processo começa ali na maternidade. Então, faz o teste da orelhinha, passou, sucesso, vai acompanhar com o otorrino caso tenha risco. Né? Se for bebê sem risco, então não nasceu prematuro, não recebeu fototerapia, não foi ictérico, não ficou na UTI, não recebeu antibiótico nos primeiros meses de vida, automaticamente ele está livre de risco, né? Passou, está tudo bem. Paciente que falha ou que é de risco, aí a gente faz o acompanhamento, a gente faz o teste da orelhinha seriado nesses pacientes até que atinjam 1 ano de vida e a gente consiga ter certeza absoluta que é um normo-ouvinte. Perfeito. E, doutora, para as crianças, principalmente os recém-nascidos, existe algum cuidado especial com o ouvido, a limpeza do ouvido com haste, com algodão, o famoso cotonete, é indicado a partir de que idade? Você comentou em relação à piscina, né? Hoje em dia a natação é um esporte que as crianças começam bem cedo. Existe alguma limpeza específica? Qual a sua recomendação? Então, isso é um assunto extremamente polêmico, né? Porque todo mundo ama um cotonete. O cotonete é a marca, né? Mas a haste flexível é com algodão. Nós, otorrinos, a gente está na contramão do processo, né? A gente detesta um cotonete. Por quê? Porque, na verdade, a cera, ela tá lá, por mais que se ache, né? A cera é sujeira. Não, a cera é proteção, principalmente nos primeiros meses de vida. O sistema imunológico de um recém-nascido, de uma criança até 2 anos de idade, é
extremamente imaturo. E a cera, os pelinhos que a gente tem na entrada da orelha, eles servem para proteção. Então, não, a gente não deve ter nenhum cuidado de limpeza, exceto com a orelha externa, né? Então, pavilhão auricular, então essa parte aqui que a gente consegue pegar com a mão, né? Essa parte é para limpar. Então, limpa toalha, gaze, algodão, mas introduzir lá dentro do conduto auditivo, não, a gente não deve por vários motivos. O principal é porque a gente tira a proteção natural. E o segundo, e vários outros, né, mas os principais é que a gente acaba empurrando essa cera, e principalmente na criança pequena, em que o tamanho do conduto é pequeno e a haste é grande, a gente tira 10%, 20% da cera, né? E acaba empurrando o restante. E aí vai acumulando cera, vai acumulando cera, vai acumulando cera. A gente pega geralmente a criança com 1, 2 aninhos, com rolha de cera, atrapalhando a audição. Então, aí a gente tem que sentar a criança, passar por uma limpeza, muitas vezes uma lavagem, ou então uma remoção mecânica. Então, acaba gerando um trauma desnecessário aí, completamente causado pela haste. Então, não tem indicação, não tem justificativa, a gente não deve usar. Então, limpeza habitual, higiene igual a gente enxuga o resto do corpo. Então, enxugou o resto do corpo, vai enxugar a orelha. Precisou de alguma coisa específica, tá vendo? Ah, tô vendo que tá com cera lá dentro. Estou na dúvida, quero ver se precisa remover ou se não precisa remover, está formando rolha. Ou então a minha criança maior está reclamando que não está escutando, eu vou levar no consultório, porque aí essa limpeza é feita sob visualização. Então, a gente tem uma luz específica na qual a gente ilumina completamente aquele caminho para que a gente consiga remover a cera de dentro para fora sem causar nenhum tipo de dano. Então, não deve mexer, não deve limpar, não deve pingar nada, né? Nem álcool, nem nada que não seja indicado pelo médico. Na natação, a gente tem uma questão difícil, porque muitas vezes junta água na orelha da criança, né? Então, a gente pode pingar álcool, desde que um otorrino tenha olhado recentemente e saiba que não tem mais nada. Porque, por exemplo, se tiver uma infecção, algum corpo estranho ou então cera lá dentro, muitas vezes, ao pingar o álcool, a criança vai ter muita dor, muito desconforto. Então, eu acredito que não seja a conduta melhor assim, para se ter em casa. Sentiu que a criança está reclamando que entrou água, usou um dia, né? Secou um dia, não melhorou, outro dia não melhorou, procura o otorrino. Um hábito simples que a gente pode ter depois da piscina, por exemplo, para tentar eliminar a água, é puxar a orelha para trás, com um secadorzinho de cabelo só no vento, 5 minutinhos de um lado, 5 minutinhos do outro lado. Você vai conseguir secar aquela água com tranquilidade, você vai conseguir secar, sem precisar pingar nada, nem passar nada. Ótimo. E, doutor, em relação a essa questão da limpeza com o famoso cotonete, além das crianças, para os adultos também não é recomendado? Mesma coisa, não é recomendado. O cotonete, ele é feito... Assim, se você pegar a caixinha e olhar, ele vai estar escrito lá, é para limpar a parte externa. Né? Então, o cotonete, ele é uma bolinha de algodão e que ele entra certinho aqui nas nossas curvinhas externas da orelha. Lá dentro, não. Lá dentro é só profissional especializado quando necessário. Eu tenho inúmeros pacientes, por exemplo, que vão no consultório e falam, eu queria limpar a minha orelha. Eu olho e falo, não, você tem a cera habitual. Não, mas cera não é sujeira? Não, cera é proteção. Então, a gente precisa ter cera, porque a falta de cera, inclusive, ela pode levar a uma otite externa. Então, a gente não deve remover. E o acúmulo de cera, além dessa situação da limpeza, que acaba empurrando um pouquinho, ele pode acontecer por outros fatores, porque também é uma situação comum em algumas pessoas, né? Pode acontecer de uma pessoa, o corpo de alguma pessoa produzir mais cera do que o outro, acontece isso? Sim, sim. A gente tem aqueles hiperprodutores, né? Que eles vão formar rolha de cera de tempos em tempos e a gente precisa remover. Aí remove em consultório. Por exemplo, eu tenho pacientes que mensalmente, crianças ou adolescentes que têm um conduto muito estreito ou muito tortuoso, que mensalmente, bimestralmente, a gente precisa remover cera. E eu tenho aqueles pacientes que é rotina, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, e até aqueles mais eventuais que percebem que entupiu e vão buscar ajuda. Mas esses hiperprodutores, realmente, a limpeza tem que ser feita em consultório. Muitas vezes a gente tem que lançar a mão da lavagem,
lavagem, né, para remover quando a cera está muito endurecida, mas na maioria das vezes a gente remove somente com as pinças específicas e com essa luz, a gente remove com segurança e tranquilidade. Doutora, agora falando um pouquinho sobre perda de audição. E falando das crianças um pouco mais crescidas, o fone de ouvido, principalmente adolescente, e agora crianças também, né, o celular. Aí, pandemia, né? Exato. Aulas online. Exatamente. O fone de ouvido pode causar surdez, pode causar algum problema de audição? Pode, e a gente vê, né? A gente tem visto essa geração atual de adolescentes, não, que atualmente tem 16, 17, 18 anos, já com perda diagnosticada, então perda neural mesmo, então já chegou a lesar o nervo auditivo por excesso de fone. Tudo que é em excesso é ruim, né? E a gente tem regulamentação muito específica para a medicina do trabalho, o tanto de horas que a gente pode se expor a ruído, por exemplo. Só que essa regulamentação não vai lá para casa, né? E muitas vezes o adolescente dorme com o fone, escutando música, às vezes num volume até mais alto, com essa carga de aula online, então a gente ainda adicionou essa exposição, né, para o dia a dia dessas crianças, né, e desses adolescentes. Então, fica ali 4, 5 horas de manhã com o fone para fazer aula online. Depois, à tarde, tem a tarefa. Depois, o joguinho. Né? Agora, eles jogam entre eles, tal, sempre com fone de ouvido. Aí, antes de dormir, vai escutar a música. E isso a gente está fazendo com que o som, que deveria passar por todo o ar, com todas as perdas, chegue numa intensidade muito mais alta e esteja ali, ó, constantemente estimulando esse nervo que deveria ser estimulado com muito menos frequência e muito menos intensidade. A gente nasceu com uma quantidade de neurônios, né, do nervo auditivo suficiente para durar 60, 70 anos. Aquelas pessoas que têm perda mais precoce, eles têm uma perda neuronal mais precoce. Porém, esses adolescentes, eles estão gastando essa reserva mais cedo, mais precoce. Uhum. E a gente já vê, eu tenho inúmeros pacientes com zumbido, você vai fazer audiometria, já está com perda neural relacionada com audição, com excesso de ruído mesmo, excesso de fone, excesso de exposição a ruído. Então, infelizmente, é uma realidade para essa geração que a gente ainda não conseguiu conscientizar. E, doutor, existe um tempo determinado? O ideal são 4 horas por dia, 2, 3. Tem alguma situação até para os pais poderem policiar um pouco os filhos? A gente fala que não tem assim uma regulamentação, mas que o ideal mínimo, né, seria pelo menos, aliás, mínimo não, máximo, né, seria pelo menos de 1 a 2 horas, só que divididas em períodos. Então, você vai ficar meia hora, vai descansar 2 horas, vai ficar mais meia hora, vai dar um descanso de mais 2 horas, e assim vai. O ideal para um adolescente, em torno de 2 horas por dia, seria o máximo, assim, que a gente deveria expor esse adolescente a um fone. E, doutora, nós temos os mais comuns, 2 tipos de fone. Um que é como se fosse um plug, né, que entra ali no ouvido, e tem aquele que é uma concha. Tem um outro que é mais indicado, ou um que faça menos mal? Não tem. Tem muito mais a ver com a intensidade sonora do que Entendi. Com o tipo de inserção do som mesmo. O som ele passa por nenhuma barreira no fone, né? Então ele já está direto, ele já estimula diretamente aquela vibração, aquela onda sonora que saiu lá do canto e veio vindo, né? Veio da sua boca e veio vindo, veio perdendo energia, ela foi jogada lá dentro com toda a energia. Então, essa vibração ela vai ser mais intensa, essa movimentação de ossículos muito mais intensa, consequentemente, o estímulo neural muito mais intenso e muito mais lesivo. Né? Então, tanto faz. Entendi. Doutora, passando um pouquinho para as empresas agora, o pessoal usa muito, né, os plugs de segurança e tal para reduzir, mas se inesperadamente acontece um ruído muito grande, cai alguma coisa, isso pode causar alguma lesão ou até a surdez? Como que funciona esse processo quando inesperadamente acontece um volume muito alto e agride o ouvido diretamente? A gente chama isso de trauma acústico, como qualquer trauma, ele vai lesar. Com a proteção, né, com o EPI, a chance disso acontecer, mesmo sendo muito intenso e muito agudo, a chance disso acontecer com o EPI adequado, que é o equipamento de proteção individual adequado, né, praticamente não tem risco nenhum.
Por isso que é obrigatório o uso nas empresas, tanto para o ruído crônico quanto para ruídos agudos. Agora, sem proteção, quanto mais próximo a fonte do som tiver da nossa orelha, com certeza vai lesar e é uma lesão que, na maioria das vezes, é irreversível. E a pessoa... Desculpa Não, cortar, a mas... gente tem, por exemplo, estourou uma bomba, né? Então, estou ali soltando o rojão e, de repente, o rojão estourou na minha mão. A gente tem muitos casos de perda auditiva, sequelas, né? Uhum. Por conta A pessoa disso. pode perder 100% a audição, chegar a ficar surda? Difícil. Precisa ser um trauma muito grande, uma energia sonora muito grande. Por exemplo, uma bomba mesmo, dessas bombas de guerra, né? Aí sim, perfura, lesa ossículo, sai ossículo do lugar, lesa nervo, mas ruídos de dia a dia, assim, ocupacionais, ou então mesmo pequenos acidentes, assim, em empresas, não. A gente está falando de ruído de guerra mesmo. Uma bomba, estourou uma bomba do seu lado, aí realmente perde, e perde 100%, aí não recupera mais. Perfeito. E perda de audição, é possível reverter? Vamos imaginar, aconteceu esse problema, os próprios adolescentes que estão com fone de ouvido e foi feito o exame, já perdeu 20%, 30%. A gente consegue reverter isso com algum tratamento? Geralmente não. Quando a perda ela é de origem neural, então lesei os neurônios que estão transmitindo som para o meu cérebro, não recupera mais. Então, eu já gastei tudo que eu tinha para gastar de reserva. Eu lesei, perdi. Tem algumas perdas que são por condução. Então, quando eu tenho alguma coisa entre esse caminho do som e o nervo, por exemplo, uma secreção, por exemplo, uma doença específica do meu ossículo, a gente tem, por exemplo, a autoesclerose, malformações dos ossículos que a gente tem de origem genética, né? Tem algumas síndromes genéticas que fazem os ossículos de audição do ouvido não serem do formato ideal, não serem do formato anatômico. Consequentemente, aquela movimentação que ele tem que fazer para transmitir o impulso sonoro, ele não vai conseguir fazer de maneira adequada. Nesses casos, sim. Nesses casos com cirurgia, com reabilitação, a gente consegue recuperar a audição. Mas quando a perda é neural, não. Por exemplo, um outro exemplo é uma perfuração timpânica. Então, eu tive uma infecção ou tive um trauma e perfurei meu tímpano. Com a reconstrução do tímpano, existe uma possibilidade grande da audição se normalizar, desde que durante esse processo de perfuração não aconteceu uma lesão neural. E aí, no caso da lesão neural, ela é irreversível. Perdeu. A gente tem algumas situações de vírus que podem afetar o nervo e a gente trata precocemente, de preferência nos primeiros 10 dias, que é a única exceção para essa regra. Então, que é tratada adequadamente, uma perda por vírus ou alguma agressão imunológica que o nervo sofreu durante os primeiros 10 dias, quando a gente entra com medicação efetiva, a gente pode recuperar. A gente teve muito caso disso agora na época de Covid. Então, o Covid, né, o coronavírus, é um vírus que tem predileção por nervo. Então, a gente teve vários casos de perda auditiva precoce, que a gente chama de surdez súbita, né? Surdez é qualquer perda, não significa perda completa. A gente teve casos de surdez súbitas relacionadas com o Covid, com a exposição ao Covid. Então, o paciente, durante o Covid ou logo após o Covid, desenvolveu uma perda de audição. Eu tenho vários casos em que a gente fez o tratamento precoce para diminuir a agressão ao nervo e que houve uma recuperação completa de audição, mas na maioria dos casos deixa uma sequela, menor do que no início, mas deixa uma sequela sim. Perfeito. E, doutora, ainda falando sobre perda de audição, é comum a perda de audição em alguma faixa etária? E se isso for comum, por que acontece? Como eu expliquei, a gente nasce com uma reserva auditiva. Como a gente nasce com uma reserva de pâncreas, uma reserva cardíaca, uma reserva renal, o nosso corpo ele foi feito para viver tantos anos. E a gente tem essa morte de células ao longo da vida toda, né? Que faz parte do processo de envelhecimento. O nervo auditivo é a mesma coisa. Tem algumas famílias, então, de origem genética, né? Então, uma transmissão genética, em que essa perda de neurônios do nervo auditivo ela acontece mais precoce e mais rapidamente. E aí a gente tem essa perda auditiva. A faixa etária em que a gente mais vê isso é os idosos, porque realmente eles gastaram essa reserva, a maioria das vezes de origem genética, né? Então,
Óbvio, aquela pessoa que se expôs a ruído a vida toda sem proteção, ela vai gastar reserva naturalmente. Mas é mais frequente no idoso, por quê? Porque a gente tem a reserva. Então, até a gente gastar e aquela perda aparecer e ela se tornar sintomática, foi uma vida. A situação dos adolescentes, a gente está vendo, infelizmente, o contrário. Eles estão antecipando isso, né? Antecipando o problema. Isso. E, doutora, existe, você falou que o nosso corpo, né, foi feito com uma reserva, tanto os órgãos, coração, rins, e para o coração, por exemplo, existe a atividade física, que é sempre você fazer a vida toda e tudo mais. Para a audição, existe alguma coisa para nós, para a gente prevenir, né, para que essa perda de audição, a gente consiga manter a nossa reserva de audição alta? Existem atividades que a gente possa prevenir a perda de audição? Basicamente, não se expor a ruído e cuidar precocemente quando você tem algum problema. Porque é isso que vai fazer diferença no futuro. Vai fazer com que você não gaste a sua reserva tão precoce. Ótimo. Doutora, a gente acho que falou praticamente quase tudo aí sobre ouvido, essa parte de audição, e agora a gente vai falar sobre outro aspecto que é muito importante na sua profissão, na sua área de atuação, que é o nariz. E eu já começo perguntando qual a principal função, quais as funções do nariz? A gente acha que o nariz é feito só para respirar, né? Ou é a entrada de ar. Na verdade, a gente tem a boca poderia entrar o ar também. Qual que é a diferença? Por que o ar deve entrar pelo nariz? Toda vez que o ar entra pelo nariz, ele sofre um processo. Então, a gente tem, dentro do nariz, estruturas que são responsáveis por purificar. Então, ele pega todas as partículas de sujeira que tem no ar e capta e limpa o ar. Então, uma das funções é purificar o ar. A gente tem um muco que fica dentro do nariz, naturalmente, isso não é doença, todo mundo tem muco dentro do nariz, para que haja troca, né, o ar que está entrando com aquele muco. Então, a gente joga moléculas de água para esse ar e capta, né, as sujeirinhas. Então, ele umidifica o ar e ele aquece o ar. Então, a gente tem o ar respirando numa temperatura e o ar que deve chegar ao pulmão, ele precisa ter outra temperatura. Então, ele entra na narina e troca também calor com os vasinhos sanguíneos que a gente tem dentro da narina. Então, são essas três funções. O nariz serve basicamente para preparar o ar para o pulmão, porque quando chega lá no pulmão, o ar tem que estar 100%, ele tem que estar na temperatura adequada, ele não pode ter vírus, bactérias, sujeirinhas, poluição, e ele tem que estar com uma umidade adequada para que as trocas, né, de oxigênio e gás carbônico, elas sejam mais efetivas possíveis, sem causar infecção e nenhuma inflamação no pulmão. Então, o nariz serve para isso, diferente da boca. Por isso que é tão desagradável respirar pela boca. Por isso que quem respira pela boca fica mais doente, porque o ar acaba entrando com uma característica completamente inóspita para o pulmão. Perfeito. Doutora, a mesma situação do ouvido em relação à limpeza, o pessoal vê muito a questão de pelos no nariz, tudo tem uma função. A gente também tem que ficar atento em relação a tudo isso. Sim, sim. Os pelinhos, eles servem para purificar. Então, é a primeira barreira, a barreira mecânica que a gente tem. Então, o ar entra, a sujeirinha para ali no pelinho. E aí, a gente vai limpar ali a parte externa. A gente mora num local que é muito seco, né? A gente tem aí praticamente 9 meses de secura e 3 meses de umidade. Então, fazer uma hidratação nasal, uma lavagem, pode ser com soro fisiológico, pode ser com umidificador em casa, pode ser com esses nebulizadores, né, que só jogam vapor de água. Então, qualquer forma de hidratação de mucosa nasal é sempre bem-vinda, porque vai, além de favorecer o processo de entrar o ar mais úmido para o pulmão, vai fazer com que a cavidade nasal ela consiga limpar essa sujeirinha que fica lá retida com mais facilidade. Então, sim, a gente indica a limpeza, sim. Perfeito. Doutora, nós temos doenças que são ligadas ao nariz, ao processo respiratório, que são muito comuns, principalmente na nossa região seca, como você acabou de dizer. Rinite, sinusite,
laringite, faringite, são a Sim, mesma as ites, doença, isso, as ites, são a mesma doença, e qual a diferença, né, como não são, que a senhora já está balançando a cabeça, dizendo que não são, qual a diferença entre elas? É muito comum. O paciente chega no consultório, senta e ele fala assim: doutor, eu sofro de rinite, sinusite, otite, tudo isso. Né? Na verdade, são doenças completamente diferentes. Na maioria das vezes, quando ele quer dizer isso, ele quer dizer que ele tem rinite. Rinite é muito prevalente na nossa região, principalmente por causa do clima. E rinite nada mais é do que a doença alérgica. Então, a gente tem no nariz células específicas para proteção. E, em alguns casos, no caso das pessoas que têm rinite alérgica, essas células elas vão reconhecer as moléculas habituais, por exemplo, o pelinho do cachorro, a poeirinha do ar, o fungo, a saliva do gato, o odor do amaciante. Então, essas células de defesa, elas reconhecem aquilo como estranho, e começam a produzir uma resposta inflamatória, tentando defender o corpo daquilo que está ali presente no ambiente. Isso é a rinite, é a doença alérgica. O processo de asma é exatamente igual, só que acontece no pulmão. É asma alérgica, tanto que era o termo que se usava antigamente, né? Hoje é só asma. Mas a rinite alérgica, e rinite continuou alérgica, né? Mas a asma alérgica e a rinite alérgica é a mesma doença. São essas células que reconhecem essas partículas habituais que a gente tem em tudo quanto é lugar e elas acabam provocando, né? Desencadeando esse processo inflamatório da alergia. E precisa ser tratado, por quê? Porque a gente não deve produzir essa resposta inflamatória para situações habituais. Né? Eu não posso entrar em casa no local que tem poeira e desenvolver uma reação inflamatória toda vez. Então, eu preciso tratar. Agora, a sinusite não. A sinusite, geralmente, ela é uma doença infecciosa. Então, a gente tem uma bactéria que vive no nariz ou então que está no ambiente, ela entra dentro da cavidade nasal, ou ela já está dentro da cavidade nasal, ela cai dentro dos seios da face, que são as cavidades que a gente tem dentro do osso do rosto, né? Então, a gente tem os seios maxilares, os seios frontais, os seios etimoides, e lá no centro da cabeça a gente tem os seios esfenoides. E são esses seios da face dentro desses seios da face que ocorre o processo da sinusite. Então, é uma infecção, uma bactéria ou um vírus que entrou dentro dessa cavidade de osso e gerou um processo infeccioso, geralmente com uma clínica muito mais aguda, né? Tem muita dor, tosse, febre, desconforto para respirar, congestão nasal e causa uma infecção. E aí, para isso, a gente precisa usar um antibiótico. Então, é um processo autolimitado. Ele tem um começo, um meio e um fim. A pessoa teve a sinusite, ela não tem sinusite. Ela teve um quadro de sinusite geralmente aguda. A gente tem uma exceção a essa regra, que são as sinusites crônicas. Geralmente, quem tem sinusite crônica tem algum fator anatômico que favorece esse processo. Então, favorece que essa bactéria entre e infecte. Então, isso a gente chama de sinusite crônica. Isso a gente está falando de menos de 5% da população. Então, a maioria não tem sinusite. Ela adquire sinusite, aquela doença aguda, ela se trata e ela se cura. Ela pode ter a rinite, que é aquela inflamação, e aí, por conta dessa inflamação, a minha defesa nasal diminui e, secundário a uma rinite descompensada, eu desenvolvo um processo de sinusite aguda. Uma coisa pode, sim, levar a outra. Da mesma maneira, um resfriado. Eu estou com resfriado. Toda a minha mucosa, todo esse batimento de cílios que eu tenho lá dentro, esse muco, esse processo de purificação e limpeza do ar, ele reduz. Consequentemente, a bactéria vai ter mais poder de penetração e vai gerar uma sinusite também. Perfeito. E as faringites e laringites? Aí a gente está falando de uma outra estrutura, então a gente está falando da garganta, né? Então, as faringites nada mais é do que uma infecção ou uma inflamação da faringe, e as laringites da laringe, que seria a parte mais inferior da faringe, né? Então, eu tenho a faringe que fica atrás do nariz, a faringe que fica atrás das amígdalas, lá no fundo da boca, e a gente tem a faringe que fica
quase ali na entrada do esôfago, né, da via digestiva, e a gente tem a laringe, que fica ali próximo dessa entrada do esôfago, que é onde estão as cordas vocais. Geralmente, o processo de laringite, ele vem acompanhado de muita tosse e rouquidão. Por quê? Porque eu acometo diretamente a estrutura das cordas vocais. Pode ser viral, na maioria das vezes é por vírus, a gente tem lá as laringites virais e as faringites também. Então, é o vírus que entrou pelo nariz, entrou pela boca e foi se alojar daqui para baixo e causou uma inflamação ou uma infecção. Perfeito. Daí a gente vai falar um pouquinho mais sobre garganta mais para frente no nosso bate-papo. E aqui, doutora, é comum que as crises de rinite, principalmente, comecem na infância e na adolescência? E já emendo uma outra pergunta, com o passar do tempo, é comum que essas crises, pelo menos de rinite, elas fiquem mais fracas quando a pessoa chega na idade adulta, ou isso é mito? Em geral, sim. Lembra que eu falei que é um processo de uma resposta imunológica? A imunidade da criança, ela é imatura, ela está em formação. Então, na grande maioria dos casos, ele sofre mais na infância, na adolescência, e com a maturidade imunológica, tem uma grande chance dessas crises elas se tornarem menos intensas e menos frequentes. É óbvio, não, mas o meu não melhorou, o meu piorou na vida adulta. Sim, a gente tem aqueles pacientes no qual o potencial genético é muito mais forte e que vai ser o paciente rinítico o resto da vida, com crises frequentes, mas é menos prevalente na população. Então, é uma verdade, mas não para todo mundo. Então, sim, as crianças sofrem mais de doenças respiratórias como um todo, né? Inclusive as rinites. Perfeito. E, doutora, durante as crises de rinite, sinusite, até com resfriado, é muito comum o nariz trancar e a pessoa não conseguir respirar direito e recorrer aos descongestionantes nasais. O que a senhora tem a dizer sobre esse tipo de medicamento? Eu tenho a dizer que eles servem exatamente para isso. Quando a gente está resfriado, quando a gente está com uma sinusite, eles estão lá na farmácia exatamente para isso. Eles são excelentes medicamentos para ajudar no controle sintomático dessas infecções. Então, eu estou com uma sinusite, eu estou com um quadro gripal, um quadro de resfriado, eu tenho uma congestão, então, a minha mucosa, ela está com um processo de vascularização e de produção de secreção muito mais intenso. Consequentemente, meu nariz entope. Por quê? Porque as estruturas nasais, elas são um grande enovelado de vasos. Então, esses vasos eles estão mais congestos, mais cheios de sangue, produzindo mais secreção e, consequentemente, eles crescem dentro de uma caixinha bem estreitinha, que não amplia, né? A gente tem osso na parte externa. Então, acaba entupindo. Os descongestionantes, eles agem exatamente para controle sintomático e para ajudar na drenagem de secreção. Então, eu uso aquele descongestionante no início do meu quadro gripal ou de sinusite. Naturalmente, ou pelo uso de antibióticos, eu vou ter uma melhora daquele processo infeccioso, seja por vírus ou seja por bactéria. E depois de 5 a 7 dias, eu reestabeleci o meu funcionamento normal do nariz e eu não necessito mais do descongestionante. O grande problema do descongestionante, ele virou o vilão, por quê? Porque as pessoas começaram a tratar quadros de rinite alérgica, então congestão por rinite alérgica, que é uma doença crônica, ou então eu tenho um desvio de septo, alguma outra estrutura do nariz que mecanicamente atrapalha a entrada de ar, e aí eu começo a usar esse medicamento cronicamente. E aí que vem o problema. Por quê? Porque toda vez que eu demoro mais do que 5 a 7 dias para desmamar, então para deixar de usar esse medicamento, o meu cérebro ele começa a entender que ele não precisa mais mandar informação para o meu nariz para ele abrir. A gente tem uma coisa muito... Eu falo que o nosso corpo é muito sábio, né? A gente tem uma fisiologia que se chama ciclo nasal. Então, não sei se você sabe, mas a gente respira a cada 40 minutos por uma narina diferente. Isso é o meu cérebro que comanda. Ele manda informação e ele fala, abra a direita e feche a esquerda.
abre a esquerda e abre e fecha a direita. Então, a gente faz essa alternância. A gente dificilmente, exceto em situações de exercício ou de muita demanda de oxigênio, em que a gente respira pelas duas narinas ao mesmo tempo. Então, esse ciclo nasal, ele acontece naturalmente. Por exemplo, eu deito de um lado, a minha narina de baixo entope e a minha narina de cima abre. Isso é fisiológico. Quando eu começo a usar essa medicação, o meu cérebro manda a informação e o nariz responde, falando de uma maneira bem corriqueira. Não vou abrir porque eu já estou aberto. E estou aberto os dois lados, porque geralmente você pinga dos dois lados. Na próxima vez, dali 40 minutos, o cérebro manda de novo e o nariz responde, não, eu já estou aberto. Na terceira vez, não, eu já estou aberto de novo. Né? Consequentemente, o cérebro fala, putz, não tenho mais função, vou parar de mandar essa informação. E aí a pessoa já não consegue mais responder para o estímulo cerebral. E ela só responde para a medicação. Causa uma dependência. Dependência. A pessoa não consegue... Não consegue mais respirar sem. E qual o tratamento para isso, doutora? Dessa dependência. Aí que vem a dificuldade. Porque a gente precisa reensinar o cérebro e o nariz a voltar a ter o comando correto e a resposta correta. Então, geralmente, a gente usa medicações para ajudar no início do processo, para desinflamar essa mucosa, porque, além de tudo, essas medicações causam inflamação. Para desinflamar essa mucosa, e a gente tenta usar descongestionantes que não são tão agressivos, por exemplo, as soluções salinas hipertônicas, os corticoides nasais, em que eles vão ajudar o nariz a permanecer aberto sem o vasoconstrictor. É um processo lento, leva de 40 a 60 dias para que o cérebro reaprenda a mandar o estímulo correto e o nariz reaprenda a responder. Quando a gente também tem algum fator anatômico associado, um desvio de septo, uma concha bolhosa, que é um aumento de uma estrutura de dentro do nariz, cistos, pólipos. Nesse processo de desmame, que a gente chama do vasoconstrictor, o otorrino tem que intervir cirurgicamente para que o paciente consiga respirar, apesar, né, de ter a deficiência anatômica. Então, a gente vai lá e opera, por exemplo, um desvio de septo, para que o paciente deixe de usar o neossoro, mas que ele tenha condições de manter a respiração pelo nariz sem nenhum obstáculo. Então, é um processo bem íntimo, assim, do otorrino com o paciente. É um processo longo, mas a grande maioria dos pacientes, quando eles estão dispostos a largar o vício, eles conseguem. E eu falo porque aconteceu comigo, principalmente na adolescência. Não conseguia, mesmo que eu não tivesse com o nariz trancado, mas eu tinha que saber que o naridrim estava lá para qualquer situação. É uma dependência realmente. É uma dependência cerebral, isso a gente está falando a nível neurotransmissor. Né? Então, a gente tem dependência como qualquer outra droga. Então, você acaba gerando um sentimento de angústia e de ansiedade relacionado ao fato de que você vai viver uma situação difícil, adversa, e você não vai conseguir sair dela. Isso vale para qualquer outra situação e é exatamente o mesmo mecanismo para a dependência de droga. Perfeito. E, doutora, qual a diferença entre o remédio de pingar no nariz, o naridrim, o neossoro, e o comprimido Decongex, que é um dos mais comuns? Como que cada um deles funciona no nosso corpo? Os dois vão ter o efeito final o mesmo, que é fazer com que os vasinhos do nariz se contraiam, passem menos sangue e as estruturas nasais desincham. A diferença é que o naridrim, o neossoro, né, os vasoconstrictores tópicos, eles têm uma ação predominantemente local. E os descongestionantes orais, eles acabam agindo em todo o resto do corpo. Consequentemente, o poder descongestionante deles é muito menor, porque a quantidade de descongestionante que efetivamente chega no meu nariz é menor e é mais rápida, porque eu tenho o rim ali o tempo todo filtrando, o fígado filtrando, e a gente elimina essa medicação mais rápida. Então, também... Volto a falar, são medicações excelentes para uso em quadros agudos, né? Então, não é para ser feito o uso contínuo, porque o efeito a longo prazo é o mesmo do descongestionante tópico. Em resumo,
procurar sempre a orientação do médico. Com certeza, estamos lá para isso. Sim. E, doutora, falando um pouquinho sobre temperatura, você comentou já que o tempo seco, né, como a nossa região é uma região muito seca, é um problema, principalmente para a rinite, e a troca de temperatura. A gente teve essa semana, né, o começo do outono, que foi assim, uma queda brusca de temperatura. Para quem tem de forma crônica a rinite, isso pode causar uma crise ou é mito? Com certeza. Tanto que é o que a gente viu nos últimos 3 dias no consultório. A gente tem visto pacientes muito em crise, principalmente as crianças, né, que têm uma dificuldade maior de adaptação nesse processo pelo próprio tamanho do nariz deles, né? A gente, toda vez que o ar tá mais frio, tá mais seco, eu vou ter uma resposta nasal para tentar aquecer mais esse ar. Consequentemente, eu aumento a estrutura nasal que faz isso e eu tenho mais congestão. Então, quem tem rinite, quem tem sinusite crônica, vai sofrer mais com a mudança brusca de temperatura. Além do que, junto com o frio, geralmente vem um ventinho. E esse vento, ele carrega mais vírus, mais bactérias, aumentando o risco maior de infecção, e carrega mais poluente, mais pó, mais poeira, mais fuligem. E aí a gente vai ter mais crise de rinite mesmo. Então não é mito, não. Isso é a realidade e tá bombando. E doutora, você falou sobre o vento. A gente ouve muito os pais, os avós, não fica no vento gelado. Não... A questão do vento não é, então, nem a temperatura. A temperatura também ajuda. Também. Entendi. Mas é carregar esse emaranhado de poluentes, isso, bactérias bactéria, vírus, e vírus. Com certeza. O vento, ele é ruim por conta disso mesmo. Entendi. Doutora, falando ainda sobre o nariz, adenoide. O que é uma adenoide? A adenoide, ela faz parte de um complexo, digo assim, de órgãos relacionados com a imunidade. Então, é um órgão que existe basicamente na criança pequena, mais ou menos aos 6, 7 anos ela desaparece. Por quê? Porque ela tem uma função imunológica, uma função de produção de anticorpo. Então, a gente tem um órgão, ele fica situado na parte posterior do nariz. Então, quando eu pego o nariz e vou até lá no fundo, quando eu chego na faringe, né? Então, acima ali da campainha, ali atrás daquela partezinha mole que vibra quando a gente fala, ali atrás, se a gente pudesse levantar aquela cortininha, ali estaria a adenoide. A adenoide, basicamente, ela serve para produzir anticorpo. E ela tem uma função muito grande dos 2 aos 6 anos de vida, que é o pico de produção de anticorpo dela. Depois, após os 6 anos, ela começa a reduzir de tamanho e a capacidade de produção de anticorpo dela também cai bastante. Entendi. E doutora, e quando isso não acontece? Aí é que entra a intervenção cirúrgica, que a gente fala muito, o meu sobrinho, o meu filho, a gente operou da adenoide. É porque não houve essa redução? O primeiro deles é um potencial genético. Então, geralmente, aquele, meu pai operou, meu irmão operou, o meu avô operou e o meu filho vai operar também. Então, ele tem um potencial genético para que essa adenoide ela cresça mais do que esperado, né, do que seria aceitável. Qual que é o grande problema da adenoide? É que ela está no fundo do nariz. E é o lugar onde o ar passa para descer para o pulmão. Então, se ela cresce e bloqueia essa passagem, ela começa a dificultar a respiração. E aí a criança começa a roncar, ter dificuldade para respirar durante o dia, começa a abrir a boquinha, ficar de boquinha aberta, está distraído, começa a respirar pela boca. Por quê? Porque o esforço respiratório que ela tem que fazer para conseguir que o ar passe pela narina e desça até a faringe é muito grande. Então, ela começa a respirar de uma maneira mais fácil, mais cômoda. Isso gera ronco, né? Quando a criança está dormindo. Então, nesses casos é que a gente opera. Na grande maioria das vezes, a gente opera a adenoide nas crianças abaixo de 6 anos, quando esse crescimento está sendo prejudicial, né? Então, a criança está com dificuldade respiratória, começa por ficar só com a boquinha aberta, ele começa a desenvolver alteração de mordida, arcada dentária, posicionamento de língua. Então, a criança que começa
ter dificuldade de emissão de fonemas, né, de algumas letras, porque começa a entrepor a língua no meio dos dentes, exatamente porque a língua começa a ficar mais flácida de tão aberta que fica a boca. Então, a gente tem uma série de sequelas em que o não respirar pelo nariz pode gerar. Então, a gente precisa respirar pelo nariz. Naquele momento em que a gente atinge o limite aceitável de não respirar, é o momento de operar. E aí, geralmente, a gente opera antes de 6 anos. Por quê? Porque até os 6 anos, o rostinho da criança está se formando. E aquelas sequelas ósseas e musculares, né? Então, musculatura de boca, musculatura de língua, elas podem se tornar permanentes. Enquanto a gente intervém precocemente, a criança consegue, só com o crescimento, zerar essas alterações. E isso que você comentou do ronco, doutora, aconteceu em casa. Meu filho maior, que operou da famosa carne crescida, isso. Né? Super comum. E ele carne esponjosa. Isso, ele tinha o problema de ronco. E assim, e parece que é uma coisa mecânica. Na recuperação... No dia seguinte. Já era outra criança dormindo. É incrível isso. A gente abriu o caminho. Exato. Então, ele tinha... Geralmente, quando a gente opera, adenoides acima de 5, que causam uma obstrução acima de 50%. Seria mais ou menos isso que a gente usa. Ao pé da letra não é bem assim, mas na grande maioria dos casos é assim que funciona. A gente tem crianças com adenoides menores e que causam obstrução também. Nesses casos, a gente vai operar. Mas, em geral, quando o adenoide está mais do que 50% ocupando aquele caminho do ar, é a indicação de operar. No que você tira aquele órgão, o ar já passa naturalmente. A criança aqui no segundo, terceiro dia de pós-operatório, a mãe vai lá espiar para ver se é o filho mesmo, se está vivo. É um negócio assim, é impressionante. Porque o ronco desaparece completamente. Às vezes no primeiro, segundo dia ainda não, porque ainda está inchado, tem coágulo. Mas no terceiro dia em diante já é aquela criança que dorme tranquilamente, tem aquele sono super pacífico, exatamente porque ela não tem mais nada para brigar. Né? Então, ela não precisa brigar para o ar entrar. Com o meu filho foi assim. E, doutora, falando agora um pouquinho do ronco, estudando um pouquinho para esse nosso bate-papo, eu vi que 70% dos brasileiros sofrem com o ronco. O que é o ronco, doutora? Ronco nada mais é do que um som gerado por uma vibração de alguma estrutura. Tá? Ela pode ser desde nariz até lá embaixo, próximo das cordas vocais. Então, a gente tem inúmeras estruturas nesse caminho que podem vibrar e produzir um som. Ronco nada mais é do que isso. E, doutora, tem algum fator específico que leva uma pessoa a roncar? A gente tem várias coisas que podem favorecer o ronco. A principal delas é o ganho de peso. Então, a gente tem um estreitamento, né? Eu falo que para os meus pacientes, da mesma forma que você está gordinho por fora, você está gordinho por dentro. Não ache que é só externo que tem gordura. Lá dentro também depois gordura. E lembra que eu tenho que ter o caminho livre para que nada vibre? Então, toda vez que eu estou mais gordinho lá dentro, o caminho está mais estreitinho. Então, ele vai vibrar. Esse, de longe, é o principal. Então, uma paciente jovem, saudável, tal, ganhou peso na pandemia. Estou roncando. Está sendo super frequente. Então, por conta do estreitamento dessa via aérea, alguma estrutura começou a vibrar e produzir esse som. A gente tem os defeitos anatômicos também. Então, a gente tem alterações de uma estrutura que fica lá no fundo da laringe, que chama, né, na verdade, é da hipofaringe, quase na laringe, que chama epiglote. A gente tem desvios de septo, a gente tem cisto, pólipo, adenoide, amígdala, a própria campainha é uma estrutura que gera muita vibração quando ela é maior do que o normal, quando ela é mais flácida que o normal. Então, aquela estrutura que sustenta as amígdalas, que fica do lado da campainha, que a gente chama de pálato, aquela estrutura também pode vibrar. A base da língua, então a parte da língua que fica lá atrás, que a gente não consegue pôr o dedo porque geralmente dá ânsia, essa estrutura também pode vibrar. Então, a gente pode ter inúmeras, incontáveis doenças em uma ou múltiplas estruturas e produzir o ronco. E aí é uma avaliação muito específica.
cada caso é um caso. Não existe tratamento receitinha de bolo, que funcionou para mim, vai funcionar para o outro e para o outro. Não. A gente individualiza, avalia qual ou quais estruturas podem estar sendo relacionadas com o possível ronco e a gente age, intervém exatamente naquela ou naquelas estruturas. Doutora, o consumo de álcool pode ser um fator pro ronco? Porque é aquilo, né? No comum, nossa, tomei uma cervejinha a mais, tomei um whisky a mais e acabou roncando à noite. É fato isso daí ou é mito? Ou é um super fato. O que acontece? Então, a faringe, ela é um tubo muscular. Então, a gente tira, saindo depois do nariz, a hora que eu chego lá atrás, né? Então, ali onde está a campainha e esse pálato, ali é tudo músculo. É uma circunferência não, um cilindro de músculo. O que o álcool faz no músculo? Ele relaxa, ele provoca um relaxamento. Então, naquele dia que eu bebi, aquela musculatura ela vai estar mais flácida e ela vai estar mais no caminho do ar. Consequentemente, ela vai vibrar ou ela vai vibrar mais no caso dos pacientes que já têm ronco. Entendi. Doutora, acho que a gente falou bastante, né, agora sobre nariz, abordamos também essa questão do ronco. Vamos falar um pouquinho, agora já no último bloco do nosso bate-papo, sobre garganta. E a gente fala sobre criança. Por que criança tem tanta inflamação na garganta? Eu falo que seria a solução do mundo, né? Se as crianças não tivessem tanta infecção de garganta, eu também não teria emprego. Brincadeira. Mas a criança, ela tem mais infecções de tudo, não é só de garganta. Pela própria imaturidade imunológica. Então, ela está se formando. O sistema imunológico da criança está em formação. E como é que ela se forma? Uma parte, porque ela está própria e destinada geneticamente para isso. E, segundo, porque ela entra em contato com vírus, bactéria, e ela aprende a responder e cria uma memória imunológica para aqueles vírus e aquelas bactérias. O problema da garganta é que ele é porta de entrada. Ela tá ali na frente, na cara do gol, é o goleiro, né? Então eu falo que as amígdalas, a faringe, toda essa estrutura lembra que eu falei que é um complexo de estruturas que estão relacionadas com a imunidade na faringe? Então a gente tem a adenoide, a gente tem as tonsilas que ficam no finalzinho da orelha, que chama tonsila tubária. Então naquele canalzinho que liga a orelha com o fundo do nariz, a gente tem a tonsila tubária. A gente tem estruturas linfóides na parede posterior da faringe. Então, lá atrás da amígdala, as famosas faringites nada mais são do que infecções dessas estruturas linfóides da faringe. A gente tem as amígdalas palatinas, que é essa que a gente vê quando a gente abre a boca, e a gente ainda tem a amígdala na base da língua, que são as amígdalas linguais. Então, essas cinco regiões, essas 5 estruturas que formam esse complexo que chama anel linfático de Waldeyer, eles são responsáveis por produzir anticorpo e são responsáveis por captar aqueles germes que entram pelo nariz e para a garganta para tentar defender daquela infecção. Né? Então, nariz e garganta é porta de entrada, por isso é que é tão frequente numa criança que imunologicamente não está ainda competente, não está amadurecida. Então, vai ter bastante infecção de garganta mesmo, até que essa imunidade ela se estabiliza. Isso acontece em crianças mais cedo, algumas crianças mais tarde, não tem uma idade limítrofe, mas em geral a imunidade ela começa a amadurecer em torno dos 10 anos e esse processo de infecções bem frequentes acaba por volta de 8, 9 anos. Aí a criança fica super bem, mas até 8, 9 anos a gente ainda experimenta muita infecção nessa faixa etária. E aquilo, né? Melhor inflamar a garganta do que outros órgãos. Isso, é a porta de entrada, perfeito. É o goleiro, ele está lá para proteger estruturas mais nobres, pulmão principalmente. Ótimo. E doutora, depois dos 8, 9 anos, que daí em alguns casos é indicado a retirada das amígdalas? Então, não. Tem algumas crianças que não se tem ainda uma definição do porquê, mas tem algumas crianças em que essa infecção ela se torna muito, muito, muito frequente, muito recorrente.
E essas amígdalas dessas crianças, elas perdem a função imunológica. Elas ficam tão cronicamente inflamadas e infectadas em que elas não conseguem mais produzir anticorpo. E elas servem única e exclusivamente como um reservatório de bactéria. Nesses casos, a gente remove. Outro caso que a gente remove, a amígdala em específico, é quando a criança tem a amígdala muito grande, da mesma maneira que a adenoide cresce, sim, às vezes a amígdala cresce e a criança muitas vezes, por exemplo, não consegue engolir. Porque a amígdala encosta uma na outra e ela começa a ter o que a gente chama de disfagia, que é a dificuldade de passar o alimento para a garganta. E aí a amígdala é a indicação da amidalectomia, né, retirada da amígdala, exatamente para favorecer esse processo de deglutição. Então, muitas vezes a gente tira a amígdala muito precoce. Por exemplo, aquela criança que tem a amígdala grau 3, grau 4, aos 3, 4 aninhos, só para explicar, né? Porque eu acho que não fui clara, a gente gradua a amígdala de 0 a 4. Então, o grau 4 seria o grau máximo. Então, aquela criança que tem a amígdala muito grande, a gente indica tirar precoce. Então, 3, 4 aninhos, exatamente para favorecer esse processo. E aí, umas dúvidas que as mães sempre têm, mas a imunidade não vai cair? Não, porque aquela amígdala ela não está produzindo anticorpo. Tem outra área, geralmente a parede posterior da faringe, que assumiu essa função, porque aquela amígdala ela não dá conta de trabalhar, que é um conceito que a gente tem mais atual. Antigamente se tinha uma ideia diferente, né? Agora não, agora a gente já sabe que aquela amígdala que a gente remove, que está cronicamente inflamada, ela não produzia anticorpo. Entendi. E, doutora, é muito comum em criança a retirada das amígdalas. Existe retirada de amígdala em adulto? Muito e muito frequentemente. Eu opero mais ou menos 50% de adultos, 50% de criança. Tem alguns adultos, e é uma prevalência bem grande também, que desenvolve pequenos orifícios na amígdala, que a gente chama de cripta. Então, são buraquinhos que têm um orifício bem estreito e uma base bem larga. O que acontece? A pessoa vai engolir um pedacinho, por exemplo, de castanha ou de coco, coisas que tenham partículas. Então, às vezes aquele pedacinho cai nessa cripta e ela fica lá embaixo. E ela começa a decompor. Decompor, nada mais é do que ela apodrece ali dentro, né? E gera um corpo estranho que se chama cásium. É uma pedrinha extremamente mal cheirosa e endurecida, branca, de alimento decomposto com bactéria, com resto de mucosa, com descamação, e que começa a abrir o orifício dessa cripta até o momento que ela está grande o suficiente para sair e ser eliminada. Isso gera muito desconforto, muito mau hálito, irritação crônica na garganta. Então, é a principal indicação de amidalectomia em adultos. E, atualmente, a gente tem feito, não vou te falar 50%, mas vamos botar em uns 40%, 60% de cirurgias de amígdala em adulto e de amígdala em criança. Então, a amígdala da criança por um motivo e a amígdala do adulto por outro completamente distinto, mas a gente faz muita cirurgia de amígdala em adulto atualmente. Olha só, é aquilo, procurar sempre o Sim, médico, exatamente. E o médico vai indicar o melhor caminho. Doutora, essa cirurgia de retirada das amígdalas, ela é uma cirurgia simples ou podem haver complicações? Em geral, é uma cirurgia simples, rotineira. A gente faz muita cirurgia de amígdala, né? Porque é a cirurgia que é mais prevalente para qualquer otorrino. Né? Não tem otorrino que opere outra coisa mais do que a amígdala. Não existe. É uma cirurgia simples por conta de ser muito recorrente, muito frequente. A gente acaba desenvolvendo um conhecimento e um grau de resolução muito rápido. Então, é uma cirurgia rápida. A gente consegue operar uma amígdala em 20 a 30 minutos. É uma cirurgia no qual o paciente consegue se restabelecer plenamente em uma semana. E é uma cirurgia que, apesar de dolorosa, a gente consegue resolver a dor com medicamento. Então, sim, acho que juntando tudo isso que eu te falei, eu considero como uma cirurgia simples. Ela é rápida, ela tem baixo risco, a convalescência dela é curta, a recuperação dela é rápida. Porém, ela não deixa de ser uma cirurgia. Toda cirurgia tem risco. O risco principal dessa cirurgia, que eu falo que é o mais frequente, o que a gente mais teme, é sangramento. Porque quando uma amígdala, uma adenoide, elas sangram, a gente não tem o que fazer. A gente tem que voltar o paciente para o centro cirúrgico. E, geralmente, é uma situação traumática para a família. Porque, como é uma cirurgia muito rápida, muito simples, em menos de 12 horas o paciente está em casa.
Ele vai passar o pós-operatório em casa. E aí ele vai sangrar muitas vezes em casa. Então, até esse deslocamento para o hospital, a criança sangrar ou o adulto sangrar em casa. Então, é uma situação traumática. É raro acontecer? É raro. Eu posso falar que eu opero toda semana, pelo menos 3 cirurgias por semana, é bastante, é uma incidência bem grande mesmo de cirurgia. Eu devo ter 1 a 2 sangramentos no ano. Tá? É bem raro. Mas quando acontece, realmente deixa a família assustada. Sim, então, certeza. é uma complicação em que a gente tem que se atentar. As demais complicações, infecção, voltar, às vezes, alimento ou líquido pelo nariz nos primeiros dias de pós-operatório, dificuldade para se alimentar nas primeiras semanas de pós-operatório, isso tudo eu falo que são complicações menores. A complicação maior mesmo é o sangramento. Doutora, é comum fazer a cirurgia da retirada das amígdalas e também da adenoide em crianças? Porque o meu filho fez as duas no mesmo procedimento. Isso é comum? Por quê? Porque na criança, geralmente, quando uma está doente, a outra está doente também. Se uma está grande, lembra que é um órgão, é uma estrutura, um complexo. Então, geralmente, o estímulo para uma crescer é o estímulo para a outra crescer também. Então, é muito frequente a gente tirar as duas ao mesmo tempo em crianças abaixo de 6 anos. Após os 6 anos, a amígdala ela pode permanecer grande, mas a adenoide, na imensa maioria dos casos, ela regride. Após os 6 anos, se a criança se mantiver com a adenoide, a gente tira, porque mais cedo ou mais tarde ela vai vir gerar algum tipo de dificuldade respiratória. Perfeito. E eu lembro que a recuperação, o meu filho, o médico passou que alimentos gelados, né? E o sorvete. Então, ele brinca que foi uma cirurgia muito boa. Fica de férias, a recuperação, né? Isso, fica de férias. A escola ainda tomando sorvete o dia todo. Por que os alimentos gelados são indicados? Por causa da vasoconstricção. Então, toda vez que eu ponho gelo, eu faço com que aquele vasinho sanguíneo ele se feche, né? E reduzir assim o risco do sangramento. É como se eu fizesse uma compressa gelada, que a gente indica em qualquer outra cirurgia, faz gelo ou na batida. Só que a gente faz isso lá dentro da garganta. E, de quebra, alimentando o paciente. Além disso, a gente só pode comer alimento líquido e pastoso, né? Então, é o geladinho, mais líquido e pastoso, exatamente porque a garganta vai estar costurada, ela vai estar doída, ela vai estar machucada, né? Então, a gente tem que usar alimentos que passem o mais rápido possível, o mais fácil possível por esse trajeto. Ótimo. Doutora, uma pergunta que eu acho que todos os pais devem estar se fazendo. Água gelada dá inflamação de garganta? Não! As mães querem me matar quando eu falo isso na cara das crianças. Não, água gelada não dá infecção de garganta. Se fosse assim, a gente não poderia usar no pós-operatório gelado, né? Não tem nenhuma relação. O que, às vezes, eu acho que as pessoas experimentam, e eu acho que isso é real, quando a gente toma alguma coisa mais gelado, lembra aquele processo de que a própria mucosa ela tem que preparar o ar para receber aquela estrutura, aquele ar, né, de uma maneira mais adequada para o pulmão? Quando eu bebo água gelada, querendo ou não, os meus receptores nasais, eles também entendem que o ar está mais gelado. E aí eles produzem mais muco, eles dão uma sensação leve de inchaço, porque vai ter uma vasodilatação, então aquelas estruturas elas vão estar mais inchadinhas por alguns minutos depois daquele consumo, né? E aí fica aquela sensação, tomei gelado, gripei, ou tomei gelado, deu uma faringite. Não, isso aí é completamente mito. Esse processo dura minutos. Então, o nariz e a garganta entendem que está passando um arzinho mais gelado e que deve modificar a estrutura dos vasos sanguíneos e da mucosa para adequar o ar que está entrando para o pulmão. Depois de alguns minutos, esse processo acaba e volta tudo ao normal. Perfeito, doutora. Agradeço imensamente a sua participação. Acho que foram assim informações super relevantes, esclareceu muito bem tanta situação, né, de ouvido, de garganta, de nariz. Foi muito bacana o nosso bate-papo. E eu deixo agora o microfone aberto para se não foi feita alguma pergunta, algum tema que você acha que é relevante abordar ou alguma coisa para reforçar. O microfone é seu, doutora. Eu acho assim acho que a mensagem que foi passada, em primeiro lugar, assim, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que a população ela precisa de mais eventos informativos, porque o que a gente vê é muita desinformação, é muito eu ouvi falar, eu escutei, agora
informação negativa de mídia social, que a gente tem muito, né? E grupos de mães, meu filho teve isso e foi por causa disso. Então, acaba se transmitindo um conhecimento inadequado, muitas vezes infundado, e que acaba muitas vezes dificultando o processo de cura. Então, eu acho que é louvável essa atitude da Unimed de oferecer informação corriqueira, mas adequada e correta para os seus usuários e para todo mundo, né, em consequente, mas eu acho que isso vai fazer com que a gente receba pacientes no consultório mais esclarecidos e mais direcionados para o problema. E eu acho que vale a pena muito pontuar que, na especialidade médica, qualquer uma delas, prevenção é tudo. Então, você tem um sintoma, você tem um sinal, você tem uma preocupação, algo que notadamente está fugindo do normal, procura atendimento médico. Eu acho que todos nós temos o consultório estabelecido, todos nós que estamos, né, estamos aqui dando as entrevistas, a gente de maneira nenhuma falaria isso para angariar mais pacientes, nem nesse sentido, mas é mesmo em preocupação com a saúde da comunidade. Eu acho que quanto mais precoce é o atendimento, mais preventivo ele vai ser, mais curativo ele vai ser, mais rápida vai ser a resolução, menos sequela vai gerar, menos transmissão no caso de alguma doença infecciosa vai gerar. Então, acho que tem que procurar atendimento precoce e resolutivo, para todo mundo ficar bem. Não, perfeito. Isso é buscar informação. Eu sempre falo nos nossos programas, e quando a gente está batendo papo de amigo, a informação a gente tem que procurar com quem entende. Com certeza. Vocês são médicos, vocês se debruçaram nisso, vocês dedicaram anos da vida de vocês, né, na graduação, nas especializações e fora o dia a dia de trabalho. Então, vocês sabem o que está falando. Então, nesse momento que a gente vive, informação vale ouro. E informação, né, correta, exatamente, de qualidade, vale ainda mais. Doutora, muito obrigado pela participação. E, pessoal, eu já deixo o convite para que vocês possam estar seguindo, né, aqui nas redes da Unimed, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e, claro, pelo site da Unimed Lençóis Paulista. No nosso próximo programa, que vai ao ar na próxima quarta-feira, dia 30, quem vai estar conosco vai ser a médica pediatra, a doutora Tamara. Ela vai falar um pouquinho sobre a puericultura e também sobre constipação em bebês, ok? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui.